Fala aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Fazendo esse vídeo aqui do fechamento dessa quarta-feira. Quarta-feira foi a super quarta dentro dos mercados, com bastante notícias que nós tivemos ao longo do pregão de hoje. Mas as principais notícias foram aí referente aos juros nos Estados Unidos e agora também nós tivemos a decisão de taxa de juros aqui no Brasil, né? Lá, começando lá dos Estados Unidos, tá, pessoal? A situação de juros, nós tivemos um recado um pouco hawkish do Banco Central americano. O mercado até esperava que pudesse ter alguma sinalização de corte de juros em março, mas o próprio Jerome Powell falou que não, que cortar juros em março é cedo demais, então ele mesmo já descartou essa hipótese. Automaticamente as apostas de corte de juros nos Estados Unidos elas inverteram, né? Então o mercado apostava mais de 50% em um corte em março e agora passou a apostar em maio, né? Então o mercado agora está vendo que vai ser cortado os juros em maio. Por outro lado, também o Jerome Powell disse que sim, teremos cortes de taxas de juros para esse ano, mas talvez nem tantos cortes como o mercado vinha estimando, né? Até 6 cortes de taxas, entre 6 a 7 cortes de taxas de juros. Agora nós já tivemos também a primeira reunião aí do Banco Central americano. Provavelmente isso não deve acontecer, então as apostas agora ficam aí na magnitude de 3 cortes de taxa de juros por lá. E a grande questão, tá, pessoal, é que ainda não existe dados o suficiente dentro da economia americana para saber se a inflação ela consegue bater na meta de 2%, mas estabilizar nessa região. Esse é o grande problema, tá? Porque, como ele mesmo disse, não adianta ir lá bater 2% e voltar, né? Aí a inflação pode acabar voltando e um processo inflacionário lá na frente. Então não é isso que eles querem mais evidências ali de que a inflação pode ainda estar baixando, possa, né, na verdade, ainda estar baixando aí e permanecer estável na casa dos 2%. Hoje a inflação nos Estados Unidos ela está perto ali de 3%, tá um pouco acima. E uma outra grande questão que eles querem mais de dados é se a inflação realmente vai conseguir ainda continuar esse ritmo de queda, porque até então conseguiu, né? Então, até então, o Fed teve sucesso na condução da política monetária nos Estados Unidos em conseguir ir fazendo com que a inflação fosse baixando e conseguindo manter ali o ritmo de emprego, né? O ritmo de crescimento da economia americana, o ritmo de salários e etc. Então, até então, dá para dizer que foi um sucesso. Não é à toa que o mercado subiu ali nos últimos meses. Tá? Mas aquele apetite a risco dentro do mercado sobre cortes mais cedo de juros nos Estados Unidos hoje foi esvaziado, veio um choque muito grande e o mercado aí acabou vendendo aí muito forte depois da reunião do Banco Central americano, o Nasdaq mesmo, que são as ações onde contém maior risco, que são aqueles papéis de growth que não pagam dividendos, ou seja, inversamente proporcional à taxa de juros, hoje acabaram aí tendo uma realização bem grande, uma realização técnica e por defesa até mesmo, tá? Dos juros nos Estados Unidos. Bem, por outro lado, essa questão de juros nos Estados Unidos não começar o corte mais cedo é um pouco até favorável para o nosso câmbio aqui no Brasil. Não é à toa que o dólar você vai ver que fechou ali 0,13 de baixa, né? Ou seja, o dólar aqui caiu. Porque se você demora um pouco mais, você mantém por mais tempo aí um diferencial de juros um pouco maior, né? O Banco Central brasileiro ele acabou de cortar os juros aqui no Brasil em 0,5. Já era esperado pelo mercado e o discurso não muda. Os próximos cortes previstos ali pelo Copom vai continuar na ordem de 0,5%. O ambiente externo ainda é um ambiente desafiador. A inflação também ainda precisa chegar mais próximo da sua meta. Então, os discursos basicamente são os mesmos que a gente já vem acompanhando há algum tempo dentro do mercado. Não tem uma mudança muito forte. Então, no âmbito ali do Banco Central brasileiro, a política contracionista aqui no Brasil, ela mantém um juros acima de 9%, ainda seria o suficiente para ir controlando a inflação, né? E até mesmo trazendo uma desinflação. E tem também a questão do hiato do produto. Então, pessoal,
o que a gente viu é até uma estabilidade aqui para nós, aqui no Brasil, né? Então teve a volatilidade, obviamente o índice caiu, o índice voltou, tudo estava subindo bem forte. O dólar conseguiu fechar, como a gente comentou, aí 0,13% de baixa. Vamos ver agora as reações dentro do mercado amanhã. Eu vou passar o gráfico aqui para vocês. E agora a gente tem que acompanhar os próximos dados dos Estados Unidos, sabendo que já não vai ter corte em março. A gente já esperava isso no projeto dos 10%. Agora é saber se realmente tem disponibilidade para cortar os juros nos Estados Unidos a partir de maio. Então, alguns dados serão importantes, como, por exemplo, o próximo payroll, que é na sexta-feira. Então, o payroll na sexta-feira pode ter uma sinalização. Se a gente vê que o desemprego nos Estados Unidos possa estar aumentando, né? Então, a criação de novas vagas de trabalho também diminuindo, né? O payroll ali diminuindo, os postos de trabalho. Isso daí tudo pode acabar contribuindo para um corte mais rápido, porque o próprio Jerome Powell comentou isso, né? Que se ele vê que a situação está apertando nos Estados Unidos com relação ao emprego, ele vai cortar os juros, né? Ele mesmo já sinalizou. Então, são todas essas microevidências que a gente tem dentro do mercado para a gente ir acompanhando. Então, agora é acompanhar payroll, CPI, acompanhar os PMIs, né, que vai estar vindo, os índices de confiança do consumidor, né, do empresário, da indústria, enfim, acompanhar todos os índices que vêm aí ao longo até a próxima reunião de março, para ver se lá ele já vai ser um pouquinho mais dovish. Mas o fato é, hoje o discurso foi hawkish, né? Então, o discurso hawkish ainda mantém pressão dentro do mercado aí do lado negativo, tá? Veja só o que aconteceu com o índice Bovespa. O Ibov estava trabalhando numa tendência aqui positiva, testando essa média móvel de 20 no diário. Depois do período da tarde, se você olhar aqui, ó, ele devolveu tudo, tá? Então ele caiu tudo em pouco tempo, que foi, né, logo depois da conferência do Jerome Powell, né? Você vê, ó, em 1 hora o mercado devolveu toda a sua movimentação, fechando com um viés de baixa, pessoal. Porque agora a situação da média móvel de 50 períodos junto com a média móvel de 20 apontada para baixo sinaliza uma tendência negativa aqui para o índice, hein? Então, o índice, eu estou projetando esse movimento dessa barra aqui para baixo, ela está dando alvo 126.580, 125.915, que inclusive eu já posso até bater aqui dentro desse movimento uma correção desse Fibonacci, né? Porque isso aqui não deixa de ser um halt na média. Então, corrigindo o Fibonacci aqui para essa retração aqui, para esse pullback nesse movimento dentro do índice Bovespa, né? Então, estamos falando ali próximo de 125.640 aproximadamente, tá? E pegando agora a questão do mercado americano, a situação para o mercado americano, ela é assim, o mercado corrigiu, tá, pessoal? Caiu forte, caiu, né? Então, você vê, ó, o Nasdaq caindo 1,2%. Caiu. O Dow Jones caiu? Também caiu. O S&P também uma movimentação de queda. Mas, por hora, pessoal, nada disso seria extremamente alarmante, né? Ou seja, se o mercado chegar aqui, bater um pullback na média móvel de 20 e voltar a subir, a gente vai falar, porra, mas o discurso do cara foi hawkish, não era para o mercado cair? Então, na verdade, a longo prazo, que é o que importa mais, ou seja, ao longo desse ano, essa situação que talvez seja a mais importante, essa situação ela é de prever cortes na taxa de juros, tá? A longo prazo, ou seja, então lá para o final do ano é bem provável que o mercado vá cortar juros. Então isso daí pode animar os mercados para um lado mais positivo e o pessoal deixar os fundamentos de lado e olhar só para a macroeconomia, falar, pô, juros caindo, então é festa na renda variável, né? Então, assim, para realmente o mercado americano mudar sua tendência, a gente precisaria estar vendo aqui um pivô de baixa. E por enquanto o mercado não sinaliza esse pivô de baixa. Então vamos com cautela, né? O próprio Nasdaq é a mesma situação, vamos com cautela. O próprio Dow Jones também, vamos com cautela. Pode ser uma marcação de um topo dentro do mercado, ainda mais num dia misturado por notícia? Pode, tá?
mas a gente ainda não sabe, é muito cedo para isso, tem muitas variáveis em jogo. E quando a gente olha para o movimento do nosso dólar, veja, o dólar aqui ficou estável, né? Porque para o dólar meio que não interferiria muito essa situação, permanecendo na expectativa que já estava precificada, né? Então, para o dólar, talvez seria pior se o Banco Central americano sinalizasse uma queda da taxa de juros por lá para março. Talvez para o nosso câmbio aqui seria pior, porque isso iria desvalorizar mais o real. E então o dólar permaneceu aí basicamente quase que inalterado. Você vê aqui, né, a movimentação do dólar, na verdade no inverso, né, que é o real futuro, você vê que ele permanece aí por enquanto tranquilo, mas infelizmente com um viés de baixa, que aí seria uma tendência de valorização do câmbio aqui no mercado brasileiro. E se a gente pegar, tá, pessoal, a situação dos treasuries lá nos Estados Unidos, olha só o que aconteceu com os treasuries. Eles caíram 2,97. Ou seja, os próprios treasuries estão entendendo que os juros nos Estados Unidos vai cair. Então, independente de qualquer coisa, se vai cair, tá, em maio ou se vai cair em junho, pelo que o mercado entendeu pelas falas do Jeremy Powell, é que do segundo semestre também não passa, né? Então, assim, existe um choque dentro do mercado pelas falas Halt, mas ao mesmo tempo, a longo prazo, até o final do ano, é bem capaz do mercado virar um pouco mais bullish aí dentro do contexto geral, tá, pessoal? Porque quando você mexe em taxa de juros, não tem como, uma hora ou outra o mercado tem uma reação. E é muito diferente, tá? Quando a gente vê os aspectos que interferem aqui dentro do nosso mercado brasileiro para os americanos. A gente não tem muito uma cultura, tá? De falar, vamos investir na bolsa. Não é muito da nossa cultura. Se você chegar para um americano e falar, se eu te der $1 milhão e depositar na conta, o que você faz? Já fizeram essa pesquisa. E mais de 40% dos americanos disseram, compra o S&P. Ou seja, eles têm um pouco mais, né, desse perfil de entrar em bolsa de valores, de investir no mercado financeiro. Então, é diferente. Então, a taxa de juros por lá mexe muito na condição da renda variável, que é diferente aqui do Brasil, tá? Agora, pessoal, então o Ibov, esse movimento, falando da movimentação intradiária do dia de hoje foi um dia tranquilo, tá? Não foi um dia difícil de se trabalhar dentro do mercado. Até mesmo porque o índice futuro na parte da manhã, ele deixou 2 pivôs de alta. O primeiro pivô que ele deixou é porque a gente vai pela ordem de chegada, não tem como você excluir esse pivô para entrar no próximo. Então aqui já estava valendo como um power breakout nesse afastamento inferior, porque você observa a máxima e mínima menor que o 7, ele querendo voltar para 200, aqui você já tem o ponto de fazer uma entrada dentro do mercado. Você já fala, bom, vou sinalizar a minha entrada, vou botar o stop. Só que aí ele trouxe a abertura do mercado. O que ela fez? Ela corrigiu. Se o seu stop está aqui, você está estopado. Posso tentar um stop cutucada na 20? Até posso. Mas veja que até se eu tentasse aqui na cutucada da 20 deixasse o stop no candle 12, seria estopado. Então, o que eu tenho que fazer? Foi até um tema dentro do projeto. Cara, tenho que entrar de novo. Eu não tenho muita saída, porque ele está sinalizando o trade novamente. Só que agora você corrige, né? Então, a entrada está no gatilho da máxima, mínima, e aí projeta o alvo para cima. Um ponto negativo nessa situação é porque foi bem no horário de notícia. E aí, enquanto esse candle estava perto de fechar, a gente estava com medo de deixar em aberto. Então, trouxemos o stop no 0 a 0. Ele acabou tirando, né? E aí acabou ficando aqui um trade ruim, porque esse primeiro acabou pegando stop, o segundo acabou ficando no 0 a 0. Foi essa situação que aconteceu com a gente lá na sala do projeto dos 10%. Mas se eu não tivesse puxado ali para o 0 a 0, ele iria para todos os meus alvos, conseguiria um carregamento pela 9, aonde ele só foi tirar pela 9 depois que ele lateralizou aqui, basicamente. Né? Seria o trade do dia, né? Conseguindo todos os alvos. Em todo caso, a gente estava acompanhando e a gente viu que tinha mais um ponto opcional aqui dentro do índice para um trade para tentar livrar o stop anterior, que era esse power aqui na média móvel de 9. E aí, ele ainda deu um contexto de continuação. Aí nós fomos almoçar, falei para os alunos, olha, a partir de agora, aqui dentro do índice futuro, a tendência é de uma lateralização horizontal, né? Então, é um power breakout, se fizer pode entrar, mas tem que esperar a definição de juros. E ainda
pedi para o pessoal, falei, olha, dependente dos juros, não opere, porque é muito arriscado. E se alguém se meteu aqui a operar esse movimento, acabou ficando no stop, né? Mesmo que essa movimentação aqui quase chegou dentro de um alvo. Ia ser um belo trade, mas é bem perigoso, tá, pessoal? Definição de juros é bem perigoso, é bem volátil o mercado. Geralmente, quando a gente faz essas aventuras, né, de estar operando quando tem decisão assim de juros, notícia, quando a gente entra numa operação, se ela dá certo, ou seja, ela já começa aí, já põe no 0 a 0. Mas ainda assim, a recomendação é ficar de fora. E agora falando do dólar futuro, o dólar hoje eu já vi que foi um pouco mais difícil o pregão do dia do dólar, né? O dólar está um pouco mais difícil. De manhã, a gente viu que o dólar abriu, tentou esse movimento positivo e ele foi frustrado nessa movimentação. Então, aqui a gente viu que ele fez uma volta em V clássica. Ou seja, estava tentando ir para cima, voltou para baixo, fez esse pullback e rompeu. Como volta em V não depende da posição da 20, ela só pede para a 200 não atrapalhar o trade, esse trade seria uma volta em V a favor da 200. E aí, beleza, o mercado despencou nessa movimentação. Logo depois, a gente ficou observando o mercado tentando buscar algum trade, mas não achamos. Né? Aonde a gente ficou ligado aqui foi quando ele bateu para baixo, apontou a média, a 9, a gente falou, bom, se vier o pullback clássico aqui, vamos entrar. Só que ele não veio o pullback clássico, ele veio duplo gift, que é o pullback oculto. Até eu comentei com o pessoal, olha, pessoal, trade clássico, mandatório não vai ser. É um trade opcional, de repente. Você pode até estar fazendo esse trade, coloca o stop curtinho e tenta aqui pegar esse movimento. E foi o movimento basicamente ali o melhor do dia de hoje no dólar, porque todo o restante você iria passar calor ou passar até mesmo aí por um stop, né? Então o dólar está bem complicado ultimamente, tá, pessoal? E visto esses movimentos dos juros nos Estados Unidos, a notícia ruim é dólar deve permanecer ainda travado, né? Então, uma expectativa baixa de movimentação do dólar, ok? Vamos ver aqui, então. O comunicado do Copom veio sem nenhuma novidade, né? Eu já comentei, não mexeu no texto, inclusive no parágrafo mais importante, onde contratou novas quedas da Selic de igual magnitude para as próximas reuniões. Isso significa que em maio também não reserva surpresas e que a taxa básica de juros deverá cair 100 pontos base até lá, chegando a 10,75. O ritmo de queda, diz o comunicado, é apropriado para manter a política monetária contracionista, ou seja, a política monetária ela só fica em ritmo de expansão se ela for abaixo de 8, de 8 ou 9, tá? Seria o juros neutro nesse momento. Que aí não tem impacto, abaixo disso é expansão, acima é contração. É isso que ele está falando no comunicado. E por outro lado, o Banco Central admite que a inflação cheia ao consumidor mantém trajetória de desinflação. Notícia boa. Assim como a medida de inflação subjacente, que se aproximam da meta. O comitê não ajustou suas expectativas para a inflação 24, mantendo 3,5% para 2024 e mantendo 3,2% para 2025. Na reunião de hoje, a Selic foi cortada em meio ponto, de 11,75 para 11,25, e o Copom voltou de forma unânime, afastando o risco de dissidência com a entrada dos novos diretores indicados pelo governo Lula. Em relação ao cenário externo, considera que segue volátil e incerto. Apesar do início de flexibilização da política monetária nas principais economias e sinais de quedas dos núcleos de inflação que exige cautela por parte dos países emergentes, sobre a atividade doméstica, afirma que segue consistente e o cenário de desaceleração da economia de novo, o Copom observou a importância de manter firme e seguir para seguir as suas metas. Então, basicamente é isso. Então, pessoal, vamos aí, vamos. O mercado, infelizmente, para o dólar aí a notícia é meio ruim. Talvez o dólar fique mais parado. Para o índice futuro, pode ser que mude alguma coisa? Cada vez mais cortes na Selic? O problema é que o índice futuro vai tender a acompanhar o mercado americano, né? Então, o mercado americano fazendo correção. E o pior não é isso, tá? O pior é que o mercado americano, se o mercado brasileiro for atrás dele, a gente já tinha feito aqui, tá, pessoal?
uma correlação inversa. Porque o S&P, na real, ele está subindo. Ele fez a correção hoje e tudo mais, mas a gente já pegou correlação inversa no mercado americano. Se o mercado americano cair e aí para queda a gente for na correlação direta, aí a gente está meio ferrado aqui no Brasil, né? E aí seria mesmo botar aqui a projeção desse pullback aqui para baixo, ok? E aí então estamos falando de retorno ali na média móvel de 200 períodos, ó, 124 mil pontos aproximadamente. Beleza? É isso, pessoal. Tenha uma boa noite a todos e a gente se vê amanhã no Morning Call para mais notícias. Valeu, abraços.